Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. Bom, no vídeo passado eu ensinei um jeito muito simples, fácil e rápido de construir o bloco de patchwork chamado Hunter Star. Para quem não viu, vou pedir para deixar aqui nos cards. Muito bem, o bloco que eu vou ensinar hoje, ele começa a ser montado da mesma maneira que foi feito para o Hunter Star. A única diferença é que na hora de montar as peças do bloco, a maneira que a gente inverte e coordena as cores, que forma-se um outro desenho. E é por isso que eu quis trazer esse bloco hoje, logo na sequência desse Hunter Star. Porque é para mostrar para vocês como que a partir de uma mesma maneira de costura, uma mesma maneira de emendar os quadradinhos, depois costurar e recortar de novo, na hora de montar as peças, de posicionar as peças, você você tem a opção, a possibilidade de montar N modelos diferentes, a partir de um mesmo jeito, de uma mesma maneira de ser construído, de ser costurado as primeiras peças do bloco, né? Então, eu achei muito legal. E outra, é muito fácil, muito rápido, porque são todos os quadrados, a gente corta tudo, o corte é um só, são quadrados, todos do mesmo tamanho. Você tem apenas que escolher duas cores contrastantes e para esses blocos é interessante que você trabalhe apenas com duas cores, tá? Vocês vão entender por quê e que elas sejam contrastantes. Então, qual a quantidade de quadrados que precisa para montar esse bloco? São 8 quadrados de um tecido mais escuro e 8 quadrados de um tecido mais claro. Todos na mesma medida, do mesmo tamanho, ok? Aqui eu estou usando a medida de 10 por 10 centímetros. Também você já deixa pronto no tecido claro, você já risca uma diagonal de ponta a ponta, do lado do avesso, você já risca em todos. E a gente já vai começar a montar esse bloco. Então o que a gente faz? A gente pega o tecido escuro e do tecido claro, um quadrado do tecido claro, posiciona bem certinho um sobre o outro e vai posicionar o pezinho da máquina aqui, ó, alinhado com essa risca com essa diagonal que você já fez, vai fazer uma costura tanto de um lado quanto de outro. Não é em cima da diagonal, são duas costuras, uma de um lado e outra do outro. Para agilizar o seu trabalho, você já posiciona todos os quadrados, tudo certinho, um em cima do outro, liga a máquina, já deixa tudo pronto e você vem costurando todos de um lado só, vai formando aquele cordão, tudo de um lado só. Depois vira, não precisa nem desemendar, nem cortar a linha, vira e aí vem fazendo do outro lado. Eu até mostrei esse passo melhor no bloco passado da Hunter Star, mas não tem segredo, né? Qualquer coisa você dá uma olhada no vídeo lá. Isso é só uma dica para o seu trabalho ir mais rápido, do que você pegar um por um, aí faz aqui, aí depois vira, faz do lado de cá, aí corta a linha. Não, posiciona tudo assim, que assim você ganha tempo, ó. Vem passando tudo de um lado, aí vai formar o cordão, você vira e vem passando do outro lado. Aí depois você já corta tudo e separa, ok? Então eu vou fazer isso e já volto mostrando para você o outro passo. Então, olha, já costurei todos e já até recortei. Eu até deixei um inteiro aqui para mostrar. Você pode recortar, pôr na placa e recortar aqui em cima da linha, ou com o cortador ou com a tesoura, tá?
Eu fiz tudo com a tesoura mesmo, ó, que é bem rápido e eu acho, às vezes, até mais fácil, sabe? E já cortei, ó, as pontinhas. Por quê? Porque na hora que abre, ó, vou deixar uma inteira aqui e a outra já cortadinha. Quando você abre e bate a costura, eu vou bater todas as costuras sempre para o lado mais escuro, tá? Para o lado que eu julgo aqui mais escuro. No caso aqui eu escolhi esse lado com fundo amarelo. Então, olha, se não cortar a pontinha, quando a gente abre, olha, isso eu tô falando para quem nunca fez, tá fazendo agora, né? Ó, aí fica aqui, então é mais fácil, você já tá com a tesoura na mão, já recortou, já tira as pontinhas, porque você ganha tempo, anda bem mais rápido, tá? Então, por isso que esse bloco é muito rápido de ser feito, porque a gente pode fazer em produção. Então, costurou, vai costurando tudo de um lado só, depois vira, costura de outro, vai recortar, já recorta tudo, já tira os biquinhos, beleza. Agora que tá tudo recortado, eu vou no ferro, vou abrir a costura, bater a costura, sempre tombando para um lado só de todos. E já volto aqui mostrando como que vai montar o bloco, a montagem do bloco final, ok? Vou lá passar e já volto. Muito bem, todos os quadradinhos passados, né? Tudo aberto, as costuras, também todos conferidos. Você pode colocar na régua, né? Alinhar aqui em cima aquela risca de 45 graus e ver se ele tá tudo certinho, porque vamos supor, quando tem a diagonal assim, sempre diminui, tem costura do lado da diagonal, sempre vai diminuir 1 centímetro. Então, se os quadrados a princípio foram cortados com 10 centímetros, depois de costurados e abertos, esses novos quadrados que se formaram, eles têm que ter 9 por 9, tá ok? E isso independe da margem de costura que você estiver usando, tá bom? Ou de meio ou de 0,75 vai dar a mesma coisa. Às vezes pode acontecer, o tecido pode ceder um pouquinho e sobrar um pouquinho, principalmente para quem tiver na máquina industrial. Ou mesmo que você esteja na doméstica com a margem de 0,75, ainda pode acontecer isso. Então, dá uma conferidazinha, se precisar, refila, deixa tudo bonitinho, tá ok? Então, tudo pronto, agora chegou a hora de dispor as peças, né? E formar o desenho que a gente queira com esses quadradinhos e fazer a montagem, as costuras finais para montar o bloco em si. Então, até esse passo aqui é tudo igual. Foi igual para o Hunter Star e para esse aqui. É a mesma maneira de construir, tá? E também tem outros modelos. Eu posso até ver se eu trago nos próximos vídeos outros modelos que utilizam desse mesmo vamos dizer assim, dessa mesma maneira de começar a construir o bloco, tá? Formando esses quadradinhos. Formam-se ao todo 16 quadrados desses aqui, de duas cores, são quadrados que tem 2 triângulos, ok? Se você observar bem, ó, um triângulo aqui e o outro de cá. Então, foram 8 quadrados que a gente cortou de cada cor, uniu tudo e deu no total 16 quadrados de duas cores, certo? Então, vamos começar a disponibilizar, vamos começar a colocar as peças para formar o desenho. Eu vou colocar essa primeira aqui e vou considerar que, vou pegar esse cortador de linha aqui, vou deixar aqui, vou considerar que ele é o centro, tá? Então, vou pôr primeiro 2 peças. Eu vou preferir colocar a parte escura, como se fosse o desenho principal, tá? Depois você vai entender. Então, eu vou colocar aqui, ó, as diagonais apontando para o centro e vou encontrar
tecido escuro com tecido escuro. Olha, dessa maneira, formando um triângulo maior e apontando para o centro. Agora vou pegar mais 2 e fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora eu já posso tirar esse, fazer a mesma coisa. Então, aqui é o centro do meu bloco, tá? Então, formaram 2 triângulos apontando para o centro, ok? Agora, eu vou pegar mais 2 peças e é como se eu, vamos dizer assim, engrossasse, definisse melhor, como se fosse 2 barras apontando para o centro. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a diagonal no mesmo sentido dessa aqui e encontrando aqui amarelo com amarelo, a parte escura com escuro, dessa maneira aqui, ó, tá? A diagonal dessa aqui do centro tá aqui, a outra tá aqui, elas estão paralelas, apontando para o mesmo lado, e não assim, ó, não, tá vendo? Elas estão paralelas, tá? Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, ok? E aqui também, se você quiser, é como se fizesse um outro triângulo da outra cor de fundo que você estiver usando. Então, aqui no meu caso, o azul. Aí aqui, ó, aqui na parte nessa parte aqui, formou-se um triângulo da parte mais escura. Vamos falar amarelo, né, para ficar mais fácil. Formou um amarelo. Aqui, a parte que vai embaixo, forma um triângulo do azul. Isso aqui vai ficar aqui. Lembrando que aqui é o centro do bloco. Mesma coisa eu vou fazer na parte de cá, igualzinho fez aqui. Então, aqui é um triângulo azul, vamos dizer assim. Certo? Agora, aqui do lado, nesse miolo aqui, a gente vai formar outro triângulo amarelo, não é azul, aqui é o amarelo. Aqui do lado não formou um triângulo azul, ó, com essas 2 peças aqui, aqui se formou um triângulo azul. Agora aqui com as 2 peças que vão bem embaixo, bem do lado desse aqui, eu vou formar um triângulo com o amarelo. Então aqui, ó, amarelo apontando para lá. Ó, tá vendo? Um triângulo amarelo aqui. Mesma coisa do lado de cá. Eu acho que dessa maneira, eu explicando assim, com triângulos, vocês entendem melhor, né? Fica mais claro, eu acho. Ó, outro triângulo amarelo aqui, ó, apontando para o centro do bloco. Agora faltam essas pontas aqui, essas beiradas. Como que nós vamos fazer? Agora aqui nessas beiradas, você tem que colocar, ó, as peças que sobraram, intercalando as cores. A diagonal apontando também para o centro, tudo vai estar no mesmo sentido, apontando para o centro, porém aqui intercalando. Então, se aqui é o amarelo, ó, eu vou pôr a diagonal desse aqui apontando para o centro, porém, eu vou pôr o azul em contato com o amarelo. E do lado de cá, fica o amarelo em contato com o azul. Mesma coisa, eu vou fazer aqui. Então, ó. Ok? Diagonal apontando para o centro, amarelo com azul. Azul com amarelo. Do lado de cá, ó, intercalando as cores. E a última do lado de cá. Olha que desenho bacana que ficou. Legal, né? Fica bem legal. Esse desenho aqui
Inclusive, ele fica muito bom se você fizer vários desses blocos aqui e ir emendando os blocos entre eles, porque aí vão se formando outros desenhos. Aqui vai formar como se fosse um quadrado, aqui vão ficar as flechinhas. É muito legal, é muito fazer uma colcha, manta de sofá, assim, trabalhos maiores que você vai colocando vários blocos desses, né? Fica muito bom. Então agora é costurar, são as costuras finais para montar o bloco. Colocadas as peças, acertou o desenho, deu tudo certo, viu se não tem nada invertido, porque às vezes a gente vai colocando, a gente não percebe. Se for o caso, você levanta um pouquinho, dá uma olhada de longe, porque às vezes a gente coloca as peças e de repente fala assim, nossa, mas parece que tem alguma coisa que tá assim meio, não tá fazendo muito sentido e tal. Aí quando a gente vai ver, a gente pôs sem querer uma peça invertida, tá bom? Mas esse é o modelo, tá tudo ok, agora vamos costurar. Eu já falei no outro vídeo, mas para quem não viu, já tô falando tudo aqui. Tem várias maneiras de se costurar esse bloco. Uma delas é de carreira em carreira. Então, eu fui interrompida, mas tudo bem, vamos voltar. Então, eu estava falando de emendar por carreiras, né? Então, emendei uma carreira, segunda, terceira, a quarta, emendei entre eles. Depois que eu emendei entre eles, formando as 4 carreiras, aí eu emendo primeiro entre 2 carreiras, formei esse bloco. Depois eu emendo entre essas 2, formei a outra metade do bloco, né? E depois a gente emenda tudo e costura o bloco inteiro. Agora, a segunda maneira de costurar é por cada 1/4, de 4 em 4, formando 1/4 do bloco. Eu gosto mais de montar assim, tá? Então, eu costumo montar assim, ó, eu separo desse jeito, ó, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Aí eu emendo entre eles, primeiro, ó, entre 2 e 2 e emendei, formei 1/4. Mesma coisa eu faço no de cá, no de cá, no de cá. Aí depois emendo entre 2, aqui e depois emendo tudo e o bloco tá pronto. Eu vou costurar aqui e volto mostrando o bloco todo costurado e passado, tá bom? E as dicas finais da montagem e na hora de abrir ou não a costura, tá bom? Então, eu já vou costurar e volto com ele prontinho para mostrar o resultado final. E aqui está o bloco pronto, né? Eu nem refilei, mas olha como ele ficou bem certinho, bem bonitinho. Agora, detalhe que eu quero comentar aqui com vocês. Tá vendo esse tecido que eu usei aqui com fundo amarelo? Ele tem uma estampa um pouco maior, já é uma estampa média. Eu aconselho não escolher estampas assim, porque olha só, se você reparar bem, aqui nessa ponta formou essa seta, né? Aí aqui tem uma flor grande, você logo percebe que o desenho foi interrompido. Então fica muito evidente essas costuras, enquanto que se eu tivesse usado um tecido, podia ser um floral ou poazinho, um tecido ou manchado, era até melhor, até também bem interessante, não evidenciaria tanto as costuras, a emenda parecia uma peça só, entendeu? Mas eu montei esse bloco porque escolheram esse tecido para eu montar o bloco, mas às vezes a pessoa que não tem experiência, que não sabe, não tem essa visão. Então eu pensei, eu vou montar para mostrar e fica como exemplo. Então, às vezes a gente escolhe uma estampa tão bonita, mas dependendo do modelo do bloco, às vezes a gente não fica muito satisfeita e muitas das vezes não entende o porquê.
Então a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos tecidos. Além das cores, num bloco como esse, elas têm que contrastar. Aqui elas estão contrastando bastante, mas tem esse detalhe da estampa. Para alguns, isso não importa, isso não faz diferença. Mas para outros, assim, como eu sou bem observadora para esses detalhes, né? Então, às vezes alguém que pode estar assistindo, nossa, mas nem reparei nisso, por que a Natália está comentando isso? Eu vou pegar o outro bloco que eu montei no vídeo passado, a Hunter Star, que até aquela parte onde se formam os quadradinhos de duas cores, é o mesmo passo a passo, é o mesmo jeito de costurar até ali. Só depois na montagem final, na disposição das peças, que aí a gente muda de acordo com o desenho que a gente quer fazer. Eu vou pegar o outro para você ver como dá diferença a questão do tecido, a questão da estampa. Então, esse é o que eu terminei agora, esse é a Hunter Star, que olha, eu vou pôr, não vai dar para pegar os dois inteiros, que eu sei que o meu espaço aqui, ele é bem pequeno. Mas tá observando que nesse aqui, que eu fiz no vídeo passado, ó, você pouco enxerga as costuras, tá? Porque aqui eu usei esse tecido amarelo, é um poeirinha, tem umas bolinhas mais apagadinhas. Quando é poá muito bem definido, cuidado também, viu? Porque o poá tradicional, que seja grande, que seja miudinho, micro, médio, não importa. O poá, ele também evidencia bastante isso, onde tem corte, onde tem costura. Já esse aqui, como ele é irregular, então a gente não percebe a diferença de uma parte do tecido com a outra, né? E esse aqui é um floral miudinho. Então, esse bloco aqui, depois de quiltado, depois de montado e quiltado, porque daí o quilt, ele estabiliza o trabalho, passa bem aqui em cima, assim, aí que vai se ver menos ainda as costuras, as emendas, entendeu? Agora deu para perceber a diferença entre um e outro? Olha aqui, nesse aqui, eu até estava com a intenção de montar esse de hoje com os mesmos tecidos, que são esses aqui, desse bloco do vídeo passado. Ah, mas minha filha não quis, então escolheu esses aqui, tá? Então, só que tem esse detalhe. Aqui, ó, a gente percebe quando interrompe, corta uma flor no meio, uma folha, ó. Então, evidencia bem aonde tem a costura, tá? É só um detalhe. Não ficou ruim? Não, não ficou ruim. Não fica ruim, tá? Mas eu prefiro já assim, que fica bem parecendo uma peça inteira. Por exemplo, aqui, ó, essa ponta da estrela aqui, escura, a gente pouco vê, que aqui tem uma emenda aqui no meio, tem uma costura aqui. Mesma coisa nessas pontas da estrela, essas pontas claras, né? Então, só essa dica também. Então, tomar muito cuidado com a estampa dependendo do modelo do bloco que a gente for fazer, tá bom? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aproveitado as dicas de hoje. Eu ainda estou pensando se para o próximo vídeo, talvez eu faça monte um outro modelo de bloco usando esses mesmos princípios, esses mesmos cortes, do jeito que eu fiz para esses dois. Vamos ver, estou pensando ainda não sei o que vai ser, mas você pode aí na sua casa brincar, jogar, faça os 8 cortes do quadradinho de uma cor, do claro e do escuro, monta tudo, chega até
na parte onde tem os quadradinhos com as duas cores, e aí você brinca ali, vai colocando as peças, montando, vendo as possibilidades de desenhos que podem se formar a partir daqueles quadradinhos de duas cores, né? Que tem dois triângulos, né? Como se fosse esse aqui, né? Aí você brinca com as peças e vê o que dá, o que fica bem legal. Dá para montar muito modelo diferente, tá bom? Então, por hoje é só, realmente. E um beijo e até o nosso próximo vídeo.